Deus, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Os irmãos podem sentar, pode ficar à vontade. Glória a Deus por esta oportunidade tão linda que o Senhor nos deu. Eu não sei quanto a você, mas eu já senti a presença do Senhor nesta noite. Eu já senti o meu coração queimar por Ele. Eu já senti o meu coração queimar por Ele. Aleluia. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrir na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 14. Felipe, o Felipe não está aí hoje, né? Irmão, me ajuda. Hoje eu estou com a voz um pouquinho ruim, né? Desde ontem nós estamos adorando ao Senhor. E os louvores de hoje também não eram esperados, mas glória a Deus. Tudo é para a honra e para a glória dEle. Para que o nome dEle seja adorado através das nossas vidas. Porque como o Ricardinho falou, quando nós falamos, Jesus, eis-me aqui. Se você realmente está com o seu coração disponível, pode aguardar que o Senhor Ele vai te usar como lhe apraz. Amém? Primeira epístola de João, o capítulo 5, o versículo 14 vai dizer o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É maravilhoso isso, né, irmãos? Falar sobre a vontade de Deus é algo que queima nos nossos corações. Como é bom, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Só que nem sempre a vontade de Deus é exatamente a nossa vontade. Às vezes nós ansiamos por coisas, nós desejamos coisas que não necessariamente faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas. E parece simples, eu quero a vontade de Deus na minha vida. Mas quando Deus não faz de acordo com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero, eu me frustro, eu fico triste, eu me chateio, porque eu falo, Deus, eu quero isso. E o Senhor fala, então, mas essa não é a minha vontade para você. E isso muitas vezes mexe em lugares em nós, nos deixa frustrado, nos deixa abatido. E a Bíblia vai nos relatar diversas situações de pessoas que pediram a direção de Deus, perguntaram a respeito da vontade dEle. E quando Deus dá a direção, a pessoa não necessariamente obedece, né? Tem muitas histórias da Bíblia, relatos da palavra de Deus que vai nos dizer quando em Gênesis Isaac pede uma orientação ao Senhor e Ele fala para ele assim, não desça ao Egito, fique em Gerar que eu vou te abençoar. E Isaac obedeceu, e Isaac foi abençoado em Gerar, porque ele obedeceu à vontade de Deus para a vida dele. Porque em tempos de crise, o normal é nós decidirmos, pelo lógico, é sair desse ambiente da crise. É sair do ambiente da crise, mas vai ter momentos que a vontade de Deus vai ser, fique, continue, não desista da sua crise, porque é nela que eu vou te abençoar. Eu sei que é difícil falar isso, porque é na contramão da lógica. Quando às vezes a gente está vivendo uma dificuldade, o mais lógico é eu falar, se aqui está ruim, se a direita está ruim, eu vou para a esquerda. Se a esquerda está ruim, eu vou para o outro lado, eu vou para frente, eu vou para trás. Mas eu não vou ficar neste lugar que está me causando tantas dores, tantas marcas, tanto sofrimento. Só que quando nós vamos na palavra de Deus e analisamos, quando Ele dá a direção para nós, e Ele nos orienta a respeito da decisão dEle, e nós seguimos e nós obedecemos, haverá uma recompensa. E eu gostaria de compartilhar hoje com você que a vontade de Deus, ela é revelada nas Escrituras. Porque às vezes a gente fala assim, mas qual é a vontade de Deus então? Porque nem sempre eu consigo entender a vontade de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é o nosso guia. Tudo aquilo que nós precisamos entender e ser orientado a respeito da vontade de Deus, está aqui, na palavra de Deus. Então, depois que nós tomamos o conhecimento a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas através das Escrituras, nós podemos orar com fé e confiança. E como diz aqui, porque nós vamos ter a confiança que se nós pedirmos segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Então, uma vez que você toma consciência de que aquilo que você deseja está alinhado à vontade de Deus, que está revelada nas Escrituras, você pode orar. E você pode orar com fé que o Senhor Ele vai realizar. E eu gostaria hoje
de compartilhar com vocês a respeito de uma vontade de Deus, que eu não tenho dúvida, que não é só para a minha vida, mas que é para a sua também. Que é sobre a salvação da nossa família. Porque tem coisas que às vezes nós queremos e se difere da vontade de Deus. Mas uma coisa eu acredito, que a salvação da nossa casa faz parte do plano de Deus para todos nós. Não é algo que você está pedindo aleatoriamente porque é simplesmente eu quero, porque é uma vontade minha. Essa é uma vontade que vem do próprio Deus. Então, se você orar, crendo, com esta confiança, como diz, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então, se é a vontade dele, que a nossa família seja salva, creia que o Senhor, ele vai te ouvir. Porque a palavra de Deus diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura, e o Senhor, ele vai alcançar. E muitas vezes nós ansiamos ganhar almas para Jesus, e o Senhor tem me ensinado que a minha nação às vezes está lá no quarto dele, a minha nação às vezes é os meus irmãos, a minha nação às vezes é os meus pais, a minha nação às vezes é os meus avós, e o Senhor está querendo que você pregue a palavra dentro da sua casa. E como diz o pastor Isaías, pregue o evangelho, e se preciso for, use as palavras. Às vezes o teu testemunho vai trazer a pessoa que você está orando para Cristo. Às vezes a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar mediante a todas as situações da vida vai impulsionar aquela vida a voltar a Jesus. E os irmãos, eu sei que talvez eu bata nessa tecla demais, inclusive foi o assunto da EBD de hoje, mas o meu coração queima todas as vezes que eu falo sobre família. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes aonde mais machucou, aonde mais doeu em nós, é onde o Senhor vai nos usar. Ele restaurou a minha casa, Ele transformou o nosso lar, e é por isso que eu estou aqui falando, acredite, há salvação na sua casa. E sabe por quê? Porque a nossa família, ela faz parte de um projeto de Deus, e se nós somos para 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 3 ao 4 vai dizer que Deus quer que todos sejam salvos. E se Ele quer que todos sejam salvos, isso se aplica à minha casa. Isso se aplica aos meus filhos, isso se aplica aos meus pais, isso se aplica até aos meus amigos, às pessoas que fazem parte do meu convívio. Então, esse todos é a nação, Ele quer que todos sejam salvos, Ele não quer que ninguém se perca. É o que a palavra está dizendo. Se você for para 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, você consegue colocar para mim? 2 Pedro 3, 9... É a palavra que está dizendo, irmãos, não é só um desejo que queima no meu coração. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânima para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a se arrepender. Você crê nesta noite? Você crê nesta noite que a salvação ela pode chegar na sua casa? Você crê nesta noite que a salvação ela vai entrar na sua família? Você crê nesta noite? Então levante a sua mão, não por emoção, não com ira e não com contenda, mas declarando que você e a sua casa servirá ao Senhor. Não é emocionalismo, é uma palavra que está aqui, é a palavra que diz, e essa é a confiança que eu tenho, que segundo a vontade de Deus, aquilo que eu pedi, Ele vai fazer, porque é a vontade dEle que a minha família não se perca. Ah, meu querido, e eu não abro mão. Eu não abro mão da salvação da nossa casa. Só que nós precisamos entender uma coisa: essa salvação, ela não vai ocorrer de uma maneira automática. Eu gostaria que você fosse comigo em Atos, no capítulo 16, do versículo 31 ao 34, porque ao longo da vida, nós lemos essa passagem e muitas vezes achamos que não vai gerar esforços, que só pelo fato de você ter levantado a sua mão e aceitado Jesus de uma maneira automática, a sua família é salva. Capítulo 16, o 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quem nunca escutou essa palavra? Vamos continuar? Pode ir para o 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua
33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. O 34. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e alegrou-se de com toda a sua casa havia crido em Deus. Essa passagem vai contar a história do carcereiro, e todos nós conhecemos quando Paulo e Silas estavam na prisão e as correntes foram soltas, e o carcereiro, quando viu aquelas correntes soltas e que eles poderiam fugir, ele ameaçou se matar. Só que o apóstolo Paulo vai dizer: não faças tal coisa. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua. Só que muitas vezes a gente pega essa frase e entende que esse contexto é uma profecia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só que nesse contexto está sobre a vida do carcereiro. Só que nós precisamos entender que se nós vamos para o 32... Se nós fomos por 32 e pregava a palavra do Senhor e todos os que estavam na sua casa, o que esse carcereiro fez? Ele levou a palavra de Deus para a casa dele. Houve uma ação. Naquele momento foi momentânea, mas ele levou. Às vezes na nossa vida nós precisamos ter a ação do carcereiro. Nós precisamos levar a palavra para dentro da nossa casa. Só que há uma questão em todo esse contexto. Para algumas pessoas pode acontecer de forma momentânea, mas para outras pessoas não. E é isso que eu queria tratar com os irmãos nesta noite. Às vezes você está nesse processo, não de uma forma momentânea como é do carcereiro. Tem famílias que o Senhor chama, e quantas vezes nós vemos aqui famílias inteiras se rendendo a Cristo e permanecendo firmes com Ele. Glória a Deus, mas essa não é a realidade de todos nós. Essa não é a realidade de todos nós. Quando eu vejo almas se rendendo ao Senhor e os familiares vêm abraçar. Oh, meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz porque eu falo: meu Deus, houve salvação naquela casa. E eu também já imagino os meus. Eu imagino os meus, Jéssica. Eu desejo. E o que eu quero é que você saia daqui desejando que a salvação vá para a sua casa. Que você não desanime. Que você continue a orar. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Hoje, quando eu estava no meu quarto orando por esse momento, eu fiz anotações aqui. De que maneira você pode levar a salvação para a tua casa. Está aqui, ó. Só que o Senhor falou assim: não. Você não vai dar orientação. Sabe por quê? Porque o meu povo já tem. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos uma igreja que cuida de família. Logo mais nós teremos a conferência da família. Hoje na EBD a gente tratou de assuntos práticos sobre isso. E nós temos direção aqui. E eu acredito que todos vocês que estão sentados aqui já entendem o que fazer e como fazer e de que forma fazer. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é algo que o Senhor falou muito forte comigo naquele quarto. Você sabe o que o Senhor me falou? O Espírito Santo de Deus hoje, Ele me visitou de uma maneira muito linda. E Ele falou o seguinte para mim. Ele falou que hoje estariam pessoas aqui que estão cansadas. E quando a Valdirene cantou aquele louvor de que o cansaço ele vem, o desânimo ele vem, o Senhor falou: você não vai trazer as orientações, você vai falar aos corações que estão cansados. E o seu cansaço, sabe qual é? É que tem anos que você está orando por aquela pessoa. E muitas vezes você está desanimado. Você olha e fala assim: mas Senhor, será? E eu estou falando de alguém que ora, eu acredito que já está em torno de 20 anos que eu oro pelos meus irmãos desde a minha adolescência. Porque nós fomos criados ali, irmãos, no mesmo caminho. Nós fomos criados ali na mesma direção, na mesma educação. E às vezes conversando com os meus pais falam assim: eu dei a mesma educação, eu dei a mesma orientação, o que aconteceu? Não é sobre a maneira que nós fomos criados, porque a partir deles eles fizeram. E é isso que o Senhor quer que você saiba. Tira essa pressão do teu coração. Entenda que o Senhor conhece o teu propósito. O Senhor conhece o teu desejo, que você tem lutado, que você tem clamado, que você tem chorado. Mas o que o Senhor quer dizer hoje é: não desanima. Não desanima. Porque é o que a palavra dele diz, que é segundo esta confiança que nós temos, que se nós pedirmos, meus irmãos, ele fará.
Ele fará, Ele fará. E não é eu, uma comedora de arroz e feijão, alguém que não tem nada para te oferecer. Oh, irmãos, eu não tenho nada, eu não sei de nada, mas eu carrego um tesouro. Eu carrego um tesouro para que essa excelência seja anunciada. E o Espírito Santo, nessa tarde Ele me falou que você está cansada, que talvez tem anos que você está orando, que você muitas vezes está orando pelo seu cônjuge, muitas vezes você é um filho que está aqui orando por pais. O Senhor falou que tem filhos que estão orando por pais, que não quer que os seus pais morram sem salvação, que anseiam para ver o Senhor entrar e salvar. Essa semana nós tivemos uma perda, que é a nossa irmã Valquíria, que está aqui. E a mãe dela, a mãezinha dela descansou, partiu para a eternidade. E ali diante do velório ali, nós estávamos com os nossos corações entritecidos, mas agradecidos. E eu tive um diálogo ali com a Valquíria que me tocou tanto. Porque a mãe dela tinha, se não me engano, 81 anos, se não me falha a memória. E foi tão lindo a Val falando comigo sobre a maneira que ela pediu a Deus para explicar para a mãe dela o plano de salvação. Foi tão lindo. Uma senhora de 81 anos que já não estava com as suas faculdades organizadas, mas a mãe dela conseguiu entender. E ela falou: mãe, a senhora quer aceitar a Jesus? E a mãe dela aceitou a Jesus. Sabe o que eu quero te dizer? O tempo de Deus não é o nosso. Às vezes o meu tempo é que eu gostaria, irmãos, que um dia eu chamasse os meus irmãos para estar aqui, pastor, e falasse: ó, vamos no culto. E aí os meus irmãos entrassem por aquela porta e levantassem a mão e adorassem o Senhor e se rendessem a eles. Mas são 20 anos chorando, e tem horas que eu desanimo. Tem horas que eu falo assim, eu olho para a situação, falo: Senhor, será que haverá libertação um dia? Será que haverá? Quantas pessoas têm o marido muitas vezes que está no álcool, que olha para ele ou nas drogas e fala assim: será que vai haver libertação? Será, meu Deus, que um dia eu vou ver, Senhor, um dia eu vou ver os meus filhos sair dessa situação de droga, de homossexualidade, de vício? Será? Porque, irmãos, eu não vou mentir, aos nossos olhos humanos parece até impossível algumas situações. De você se cansar, de você falar: Senhor, eu estou cansada, porque eu estou orando há tantos anos, parece que o céu está fechado, parece que o céu está de bronze, o tempo passa, eu continuo aqui. Não é uma opção largar Jesus, não é que eu estou desanimada no sentido de querer parar a minha caminhada, é um desânimo de clamar pelos seus. E é isso que o Senhor está falando nessa hora: não desista dos seus. Eu não sei se é o seu marido, eu não sei se é o seu filho, eu não sei se é o seu pai, eu não sei se é o seu avô. Você vê, a mãezinha da Val foi 81 anos. E você quer saber de uma coisa? Eu ouso dizer, com muito respeito aos irmãos, e eu falo muito isso com a minha mãe: talvez a gente não vai estar nem aqui para ver. Às vezes quando a gente vê uma alma se rendendo a Cristo aqui, a gente pensa: foi a pregação. Mas você não sabe que teve uma mãe, ó. Você não sabe, ó, a história que aquela pessoa carrega, de anos de oração, de anos de oração, de anos de clamor para que aquela vida venha aqui. Porque a promessa de Abraão, ela foi se cumprida na geração dele, ele não estava vivo para ver, mas o Senhor cumpriu, porque há uma promessa liberada de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, de que a nossa família ela será salva, de que a nossa família ela será restaurada, de que a nossa família será transformada. Ah, meus queridos, eu não abro mão, eu não abro mão. Ah, eu não abro mão. E pode me chamar de fanática, pode me chamar de emocionada, eu não me importo. Eu não me importo, porque eu acredito naquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou para onde a palavra diz que eu vou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E se o Senhor está falando que vai salvar a minha casa, eu creio nisso. E então eu peço a você nesta hora: creia, não desanime do seu esposo, não desanima dos seus filhos, não desanima dos seus pais, não desanima, confia. E nesta noite o Senhor te trouxe aqui para renovar as tuas forças. Ele quer te renovar, Ele quer trabalhar no seu coração, para que a sua fé ela volte a brotar.
para que você não venha desanimar de acreditar. Eu sei que às vezes a gente vai orar por aquela pessoa por salvação e às vezes aquela pessoa liberou palavras pra gente que está doendo, que às vezes é até difícil orar. Você fala, meu Deus, como é difícil, Senhor, como é difícil, mas eu não vou abandonar a minha crise. Eu não vou fazer como aqueles que desobedeceram e na hora da dificuldade ele abandonou o processo. Eu vou continuar. E eu queria te explicar algo aqui nesta noite, que o único lugar que você vai encontrar força para lutar pela sua casa, para lutar pela sua família, seja você ainda estando aqui para ver, ou para que as suas próximas gerações permaneçam firmes em Cristo, esse lugar é no Senhor. É só nele que você vai encontrar força. É só nele que você vai encontrar sustento. Irmãos, eu sou mãe de 2 filhos e hoje nós conversamos muito sobre isso, né, Gilvan? Dos desafios que é nós criarmos os nossos filhos. Eu não sei contar você, mas o meu coração, ele queima. Ele queima porque eu quero que os meus filhos sirvam a Cristo. Eu quero, enquanto ele estiver aqui debaixo no meu ninho, eu vou lutar. Irmãos, se lá na frente eles decidirem de outras formas, em nome de Jesus, eu vou continuar lutando. Eu vou continuar orando, eu não vou desistir. Mas enquanto dá, enquanto está aqui, não desista. Não desista, porque eu creio que há salvação para a nossa casa. Há salvação, mas a força que nós temos em Deus para poder criar os nossos filhos nesse caminho, para poder, às vezes, o irmão tem muitos jovens. Você sabia que tem muitos jovens que estão aqui, que servem ao Senhor e os pais não são cristãos? Isso é muito dolorido para o filho, porque ele está aqui, ele adora o Senhor e às vezes chega em casa, ele é até criticado pelos seus pais, fala, você não deveria estar lá na igreja, e o Senhor, ele vai fortalecendo essa pessoa aqui, porque aqui é o lugar. Aqui é o lugar onde você vai encontrar força. Aqui é o lugar onde você vai encontrar refrigério. Aqui é o lugar onde você vai encontrar ânimo para continuar, ânimo para não desistir. Eu tenho uma amiga no meu trabalho que ela é uma inspiração para mim enquanto mãe em relação aos meus filhos. E é o que eu peço ao Senhor. A mãe dela faleceu. E quando ela entrou no nosso trabalho, eu lembro que ela estava enlutada. Ela entrou em fevereiro. Nós iniciamos o ano letivo em fevereiro. E a mãe dela havia falecido em janeiro. E eu peguei todo esse processo de luto dela. Irmãos, é uma jovem. É uma jovem que tem seus 27 anos na época. Ela tinha os seus 27 anos. Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe. Mas o Senhor cuidou de todos os detalhes. Ela foi criada ali, sendo semeada pela mãe dela, estruturada em oração, uma mulher de oração. E quando a mãe dela faleceu, ela ficou completamente perdida. É como se o chão dela tivesse se perdido. E naquele processo o Senhor foi tratando, foi cuidando. E eu fui acompanhando ela ao longo desses anos. Eu acho que já tenho 6 anos. E eu olho para ela e eu falo, meu Deus, ela é uma moça bonita, solteira, que tem um bom salário, que tem um apartamento, que tem uma casa. Irmãos, ela já poderia ter se perdido, porque o mundo está aí, o inimigo ele anda em derredor. E eu fico olhando para ela, e ela está ali, olhando para Cristo. Aline, fim de semana eu estava no ensaio, depois eu estava na oração, e eu olho para ela e falo, Senhor, como eu queria deixar esse legado para os meus filhos. Como eu gostaria de saber que talvez eu não estarei aqui mais, mas isso não vai impedir eles de continuar te seguindo. E eu quero acreditar que esse desejo não é só meu, que esse desejo é seu também. Porque, irmãos, eu não posso garantir que eles vão permanecer firmes o resto da vida, mas eu acredito que as sementes que foram lançadas desde a infância, tá lá. Oh, a semente tá lá. A oração que você fez, a oração que você semeou em lágrimas, ela não é em vão. Quantos anos tem que você está orando? Eu não sei quantos anos tem que você está clamando por alguém. Não sei. Mas o Senhor está ouvindo o teu clamor. Esses anos não foram perdidos, não. Oh, Ele vai cumprir porque é a palavra dele que está dizendo. Essa é a confiança que nós temos.
nós temos, que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir, porque essa é a vontade dEle para a sua vida, essa é a vontade dEle para os seus filhos, essa é a vontade dEle para os seus pais, essa é a vontade dEle para o seu marido, oh, essa é a vontade dEle para as suas próximas gerações. Eu creio que os meus netos ouvirão falar de Cristo, eu creio que os meus bisnetos ouvirão falar que Jesus é o único que salva, que cura, que liberta, que transforma e que leva para o céu. E nós nos encontraremos lá, nós nos encontraremos lá na eternidade, nós nos encontraremos lá, porque o seu trabalho não é em vão, as suas orações, elas não são em vão. O Senhor está colhendo todas, o Senhor está colhendo todas. Oh, então eu vim aqui para te dizer, não desanime, não desista, este é o lugar, este é o lugar que você vai clamar pela tua casa, este é o lugar que você vai clamar pela tua família. Oh, então se posicione, porque Deus já falou que em tempos de guerra a gente não pode parar. Eu sei que talvez você está desanimado, mas a ordem do Senhor nesta hora é: continue. Eu sei que talvez está difícil, mas continue, porque a família é uma preocupação que Deus tem desde o Antigo Testamento. Oh, irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra em Juízes para nós terminarmos. Oh, eu não sei, mas eu acredito que o Senhor está fortalecendo corações nesta hora, que o Senhor está fortalecendo o coração de pais, coração de esposas, coração de filhos, coração de maridos. O Senhor está fortalecendo, o Senhor está fortalecendo. Oh, nós sabemos que em Deuteronômio 6, 7, Deus deu uma direção ao povo. Mas quando nós vamos lá em Juízes no capítulo 2, no versículo 10, aleluia, olha o que diz: e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outras gerações após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que Ele fez em Israel. Eu não sei quanto a você, mas para mim, essa é uma das passagens mais tristes da Bíblia. É a mesma coisa que dizer para mim assim: pastor, os netos, os bisnetos e as próximas gerações da Miriam nunca ouviu falar de Cristo. O motivo da minha vida, aquilo que me moveu, aquilo que me moldou, aquilo que mais me restaurou, que fez a minha vida ter sentido, a minha próxima geração não conheceu. E é por isso que o meu desejo é que isso queime no seu coração, porque parece simples essa passagem, mas o fato daquela geração não ter guardado o temor do Senhor, muitas consequências vieram, e houve cativeiro, e houve tantas mortes, tantas vidas se foram, porque infelizmente eles não obedeceram à vontade de Deus. E o que eu quero dizer com tudo isso é que se a vontade de Deus é que a minha família seja salva, é uma responsabilidade minha não parar. E mesmo que o soldado hoje está cansado, mesmo que o soldado hoje está machucado, porque às vezes é fácil para mim estar aqui falando, né? Não desista. Não desista daquela pessoa, e às vezes aquela pessoa é que fere a gente. Não desista do seu filho, que muitas vezes é aquele que não te honra. Pode parecer simples, pode parecer fácil, mas eu quero que você saiba que haverá uma recompensa. E você um dia poderá dizer, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que hoje o Senhor está te dando descanso. Hoje o Senhor está te dando descanso. Hoje o Senhor está restaurando as tuas forças. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé.
E eu gostaria de te convidar a clamar ao Senhor. Enquanto nós estamos louvando aqui, entenda que esse é o lugar. Esse é o lugar, é nos atos do Senhor que as nossas forças são renovadas. As nossas forças são renovadas para que a gente não desista. Esse é o lugar, porque quando o Senhor Ele vem, Ele se manifesta em nós, Ele nos fortalece a continuar, independente da circunstância, independente da área da nossa vida. O Senhor Ele vai restaurar, Ele vai transformar. Mas esse é o lugar. Esse é o lugar. E eu quero te convidar a orar. E eu quero te convidar a clamar e adorar ao Senhor juntamente conosco este louvor. E enquanto nós louvamos ao Senhor e adoramos ao Senhor, entenda que existe um lugar de intimidade com o Senhor. Eu sei que você está cansado, mas se possível for esta noite, entre no seu quarto, se tranque em secreto. Fala para Ele que você está cansado. Fala para Ele que você está desanimado. Fala para o Pai: Pai, eu olho para a pessoa e eu não acredito mais, mas o Senhor está me falando através da sua vontade que se eu pedir o Senhor vai fazer. Então faz. Mas peça ao Senhor força para resistir ao teste do tempo, porque nesse processo até essa alma vir, talvez não seja no seu tempo. E eu não quero que você desanime por isso. Eu não quero que você desanime porque o tempo de Deus não é o seu, porque a vontade de Deus não é do jeito que você quer. Eu sei que se fosse por você, essa pessoa estaria aqui nesse altar agora. Mas isso não quer dizer que o Senhor não está trabalhando. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar em Deus que te fortalece. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. Então declare: este lugar é no Senhor. É aqui que você vai encontrar força. Este lugar é no Senhor. É aqui onde você vai encontrar refrigério. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Ó, preste atenção nisso, ó. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Ó, olha este lugar. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. É aqui, ó. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Oh, soldado, Ele está te chamando para continuar. Este lugar é no Senhor. Aleluia. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no secreto. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Tem um lugar que os seus sonhos não serão abortados, ó. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me engesse. Há um lugar que quando se perde é que siga. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar não tem outro lugar pra estar.
tudo que você precisa está em Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Fala pra Ele, Tu és tudo que eu preciso. Mas só Ele que vai te dar força. Tu és tudo que eu preciso. Declare, Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Declare, Tu és tudo que eu preciso. Porque quando você entender que Jesus é tudo, porque se Ele for tudo na sua vida, Ele será tudo na sua casa, Ele será tudo na vida dos seus filhos, Ele vai ser tudo na vida dos seus pais, Ele vai ser tudo na vida dos seus amados. Oh, Ele vai lá, Ele vai salvar, Ele vai transformar a minha casa, e todos ouvirão, e todos saberão que a salvação chegou lá. A salvação chegou lá. A salvação chegou lá. Libertação chegou lá. A cura chegou lá. A transformação, a libertação, a libertação, a libertação, a libertação que você está orando tanto. A libertação, ela vai chegar através de Jesus. Ela vai chegar através de Jesus. Ela vai chegar. Oh, ela vai chegar. Oh, Rabassurianda Ramas. Nós levantaremos um clamor agora. Nós levantaremos um clamor agora. E é você que vai orar pela sua casa. E é você que vai orar para que o Senhor, Ele te fortaleça. Você vai orar. Você vai orar. E esse é o lugar. Esse é o lugar onde você vai clamar ao Senhor pelos seus. Onde você vai clamar ao Senhor para que leve cura. Onde você vai clamar ao Senhor para que leve paz para o seu lar. Irmãos, tem muitos lares que estão precisando de paz agora. E se você é uma pessoa que você tem essa paz na sua casa, interceda pela dos outros. Ore, determine pela vida do seu irmão. Creia que haverá salvação na sua casa. Haverá salvação na sua casa. E o Senhor Jesus, Ele vai transformar. Ele vai libertar. E nós não iremos desistir. Eu conto com você para orar pelos meus, que eu orarei pelos seus. Vamos orar ao Senhor. Vamos levantar um clamor em alta voz. Oh Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada. Senhor, o Senhor nos orientou a respeito de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está nos fortalecendo para não desistir do nosso lar, para não desistir de levar as nossas súplicas e intercessões até o altar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a não parar, nos ajuda a não retroceder, nos ajuda a não desistir, nos ajuda a não desanimar, nos ajuda a não recuar. Que nós possamos ser soldados valentes, guerreiros, que vai estar lá, para quando essa pessoa vir pedir perdão, você vai perdoar, para que quando o Senhor, aquela pessoa estiver com o coração aberto, você terá palavras de salvação, você estará com seus braços abertos, porque o Pai está com os braços abertos. Ah, Senhor, fortaleça os meus irmãos que estão aqui, porque as pessoas que vieram aqui foi que o Senhor separou para estar. E se o Senhor falou que eles estão desanimados, é porque o Senhor vai fortalecer. Então fortaleça cada coração nesta hora. Não deixe eles desanimar diante das opressões, diante das palavras que machucam, mas que eles venham continuar. E que o Senhor seja adorado através das nossas vidas, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós iremos estar aqui, Senhor, porque quando nós falamos que esta igreja é uma grande família, não é uma palavra simples que nós jogamos ao vento, não. É porque nós estamos orando pela nossa casa, nós estamos orando pela salvação dos nossos filhos e dos filhos dos nossos irmãos, e nós intercedemos nesta hora, Senhor. Nós cremos que enquanto nós estamos aqui adorando, a salvação
e nós viveremos o milagre do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Então aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus, porque esse é o lugar que está liberado o milagre sobre a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Toda a glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus.